Fala, aluno GGE, eu sou o professor Eduardo Pereira de Redação das turmas de terceiro ano e estou tendo o privilégio de dar umas aulinhas para você aqui no segundo, nesse momento um pouquinho difícil de paralisação até que as aulas voltem, e tenho certeza absoluta que você já entendeu o dinamismo do negócio. Assista às nossas aulas com papel e caneta, vá anotando, e eu estou à sua disposição nas redes sociais, via WhatsApp, via Instagram, a professora Fernanda também. Todos os professores, professora Catarina, à sua disposição para ajudar você. O nosso trabalho aqui no GGE, eu já falei sobre isso aqui, não se restringe simplesmente à sala de aula. A gente está nesse caminho com você em busca da conquista dos seus sonhos. É por isso que a gente está aqui. Não sou eu, professores de todas as disciplinas, montando, construindo, dando aulas e gravando para você, para que você faça o melhor usufruto desse momento. Enquanto tem tanta gente com a mão na cabeça, você vai avançar nos estudos e crescer bastante. Nós estamos aqui num processo de observação das competências. Eu falei da competência 1, já falei da competência 2 em 2 vídeos anteriores, está aí disponível para você, não deixa de assistir. E aqui a competência 3, não menos importante. Essa competência, ela é bastante desafiadora. Por quê? Porque ela lida com 2 elementos. Olha isso aqui, ó. Informatividade e defesa do ponto de vista. Aí talvez você diga, certo, Edu, mas informação a gente não tem? A minha geração não é uma geração extremamente bem informada? Eu diria que a sua geração é uma geração que recebe uma overdose de informação, mas nem sempre informação de qualidade, nem sempre sequer informação verídica. E aí se torna um desafio ainda maior para você. Porque na minha época, não que eu seja velho, essa barba branca é um disfarce, na verdade, mas na minha época a gente costumava acreditar em jornal. Era ou não era, Veiga? Tinha um jornalzinho, a gente via e dizia, rapaz, dá para querer nesse negócio. Hoje, o cara diz uma coisa no jornal, só que a internet me mostra que no outro dia não é nada daquilo. Então, para você é um grande desafio. Minha sugestão, primeira coisa para a sua redação. Tem que ter informação? Tem. Primeira verdade sobre isso aqui, a informação ela não vai prevalecer. O que prevalece é o argumento, não é a informação. Aí talvez você esteja perguntando, certo, tio, mas e se eu não souber nada do tema? Estou perdido? Não. Como é que você faz uma grande redação sem saber absolutamente nada do tema? Chave, texto de apoio. O texto de apoio está ali para ajudar. Se alguém disse para você que você não pode usar o texto de apoio, isso é um equívoco. Entretanto, você tem que saber usar. Como é que a gente usa o texto de apoio? Presta atenção. Você vai separar o texto de apoio em 2 elementos. Argumento e informação, que eu vou chamar de info. Beleza? Que eu estou falando de informação agora. Eu posso usar a informação e posso usar o argumento, mas um dos 2 eu posso usar de maneira absolutamente à vontade, o outro com restrições. O que você vai usar com muito cuidado, sem abusar, presta atenção no tio aqui, é informação. A informação você pode ler um gráfico, você pode pegar um dado estatístico, sem problema nenhum, só não exagere. Se você fizer simples paráfrase do texto de apoio para a sua redação, você entrou pelo cano. Agora, se você argumenta e você usa um ou outro elemento do texto, do ponto de vista da informação na sua redação, não há problema. Edu, e argumento? Sem problemas. Não sei se já aconteceu com você de fazer uma redação aqui na escola, e na hora de pegar a prova, ali constavam todas as suas ideias. Você botou a mão na cabeça, cara, me lasquei, porque tudo que eu queria colocar na redação está aqui. Não tem problema. Está lá o argumento, você usa. Agora lembre-se, presta atenção no tio aqui, você não pode copiar nada do texto de apoio. Se você copiar, vai ser ignorado pelo examinador. Inclusive, não dê uma de esperto para copiar o que está nas outras provas, porque o examinador também vai tirar ponto da sua prova. Agora, o mundo ideal, que é o mundo do aluno do GGE, nesse mundo o aluno está muito bem preparado e ele tem um repertório intelectual bastante amplo. Você está no segundo ano, você está às vésperas da maior prova da sua vida, que é o Enem do terceiro ano. Como é que você tem que fazer? Você tem que ampliar o seu repertório, filhinho. E como é que a gente faz isso? Lendo, pesquisando responsavelmente. Você tem instrumentos que eu não tinha. As pessoas mais velhas que eu não tinham, como Veiga, por exemplo. Mas, por exemplo, quando eu olho a Netflix pode ser uma fonte de pesquisa bacana, tem documentários sensacionais. Como é que a gente faz? A única coisa que você vai fazer, papai, é assistir ao documentário com papel e caneta. Você vê aquele negócio, você anota, você registra, tá certo? Você começa a fazer suas observações. Essa é uma maneira bacana de você ir ampliando o seu repertório. E 2, o que muito aluno se atrapalha. Ah, professor, como é que eu vou ter informação sobre aquele tema? Presta atenção, que o tio vai falar agora. Isso é importante. Eu vou até respirar melhor, porque isso aqui é importante.
Os alunos amadores, olha o que o tio vai falar aqui, eles se preparam para temas. O amador, vou escrever aqui, amador se prepara para temas. O profissional, ele se prepara para tipos de temas. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Isso é um tema. Só que o tipo de tema é social. Eu posso não ter um dado sobre violência contra a mulher, mas se eu tiver qualquer dado que envolva violência do aspecto social, eu uso na redação sobre mulher. Mas eu também posso usar o mesmo dado, vamos imaginar, por exemplo, que no Brasil existe uma demanda absurda de investimentos em segurança pública. Eu posso dizer que isso está na raiz da violência contra a mulher? Tá. Mas isso também está na raiz do alto número de pessoas presas encarceradas. Isso também está na raiz da mortalidade infantil de crianças e adolescentes que morrem de causas não naturais. Ou seja, comece a lidar com informações ligadas a tipos de temas e não a temas. Eu espero que você esteja me entendendo. E quando você, que é esperto e profissional, começa a fazer, já no segundo ano, um repertório sociocultural bacana, querido, você vai chegar voando no terceiro ano para ser meu aluno, não vou ter nem trabalho nenhum com você. 2, defesa do ponto de vista. Você precisa fundamentar bem o que você vai dizer. Você tem que se posicionar. Aí você vai dizer, mas Eduardo, eu não soube que a redação do Enem é imparcial. Não, quem disse a você que ela é imparcial? Ela é impessoal. Você não pode escrever na primeira pessoa. Você não pode dizer, na minha opinião, eu acredito, na minha opinião, o coronavírus é um vírus. Nada disso. Você vai, tiro na minha opinião, é o resto. Por quê? Porque se você coloca na minha opinião, é a sua voz. Mas se você tira isso, passa a ser a verdade sendo dita. Na minha opinião, o Brasil deveria investir muito mais em educação. Isso é a opinião de Edu. Tiro na minha opinião. O Brasil deveria, de fato, investir muito mais em educação. Você está entendendo o que eu estou falando? É um casamento para ir para 1000 na competência 3. Informatividade, você precisa ampliar o seu repertório sociocultural. E a defesa do ponto de vista. Eu só quero falar mais uma coisa sobre isso aqui, que é importante. Quando eu falo sobre informações, você tem que estar ligado nisso aqui. Existe uma hierarquia de informações. Como assim? Não é toda informação que tem o mesmo valor na sua redação. Segundo ano, presta atenção, você tem que causar uma impressão no examinador. Você tem que impactar o cara. E como é que você impacta o cara? Com notícias que não sejam populares demais. Então, por exemplo, se o cara vai falar sobre violência contra a mulher, o tema que eu acabei de citar, você consegue pensar num caso, num fato nacional de violência contra a mulher, eu vou tentar te lembrar. Você pode citar, por exemplo, goleiro Bruno. Você pode citar, por exemplo, Lei Maria da Penha. Só que isso não surpreende o examinador, porque você e 80% das pessoas que vão fazer o Enem vão lembrar disso. Agora, se você começa a citar Malala, a menininha do Afeganistão que levou um tiro no rosto porque ousou ir para a escola, aí você começa a fazer parte de um grupo diminuto de pessoas que sabem de notícias internacionais. Então, informações valendo, primeira coisa, quanto mais popular, menos valor. 2, as melhores informações da sua redação são informações de cunho nacional ou internacional. Por quê? Porque o Enem é nacional. O nosso estado, Pernambuco, ele é, do ponto de vista da importância na federação, ainda periferia. Quais são os 2 estados centrais mais importantes do Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. Se você quiser colocar, de fato, informações que impactem, melhorem sua nota, busque informações desses 2 estados. Agora tem um outro detalhe ainda que é importante. Qual? Fato e fenômeno. Isso é importante. Como assim, Edu? Vamos lá. Se eu pego um fato de Pernambuco, ele vai ter menos valor, mas o fenômeno pode dar certo. Deixa eu tentar te explicar. Você se lembra? Se você não se lembra, você vai pesquisar agora, terminando essa aula aqui, você vai olhar, que há alguns anos aqui em Recife, aqui em Pernambuco, e eu não me lembro a cidade. Quem lembra dos canibais? Garanhuns. Que aí o cara foi, eram 3, né? Um casal e uma senhora, pegaram uma moça, mataram e comeram e fizeram coxinhas e venderam empadas com a carne da moça. É uma coisa horrorosa. Isso é um fato. Só que não se fala mais no assunto porque foi Garanhuns. Se fosse São Paulo, já tinha filme. Não é verdade? Agora,
Por exemplo, em 2016, o governo de Pernambuco lançou um dado apontando que, por dia em 2016, as delegacias receberam 5 denúncias de estupro dia em Pernambuco. Isso é um fenômeno. Por quê? Porque não se trata só de Pernambuco, é um fenômeno nacional. Aí funciona. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre fato e fenômeno. A gente está numa aula aqui direta, rápida, mas volto a dizer, todos nós estamos à sua disposição para tirar suas dúvidas, tá bom? Professor Edu, ajudando você, contribuindo, um prazer estar aqui com você nesse processo de criação e de construção do conhecimento. Até a próxima aula.